Bom dia, gente. Bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todos conseguem me ouvir bem? Alô, pessoal, todo mundo bem? Todo mundo me ouve? Boa tarde, professor. Boa tarde, show de bola, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Com sangue no olho, faca nos dentes, com certeza, cafezinho é importante, né? Cafezinho é importante, Nelsoro também, ó, Nelsoro também, né? Senão a gente não vive, não respira. Então, galera, hoje nós vamos dar sequência à nossa aula, vamos, na verdade, entrar em Sociologia, no módulo 1 de Sociologia, que é a Introdução à Sociologia, o Pensamento Sociológico, talvez um dos módulos mais importantes, porque se você entender as bases do pensamento sociológico, você vai entender como os pensadores como Émile Durkheim, Max Weber, né, o próprio Karl Marx, Auguste Comte, como esses caras pensaram, teorizaram o pensamento sociológico. Então, talvez seja uma das aulas, digamos assim, que prepara as bases para a gente entrar nos caras grosso mesmo, né? Sabe? Naqueles caras brutos da sociologia, né? O Émile Durkheim, o Max Weber, o Karl Marx. Então, a gente vai preparar as bases do pensamento sociológico, as origens do pensamento sociológico nesta aula. Então, na nossa última aula, a gente fechou redondinho a aula de filosofia, módulo 1, a introdução à filosofia. Agora a gente vai entrar no módulo 1 de sociologia. É aquela velha história que eu expliquei para vocês. A gente vai fazendo aquele tete a tete, né? A gente fecha um módulo de filosofia, vai para sociologia. Fecha o módulo de sociologia, volta para filosofia. Então a gente vai fazendo esse bate-bola entre filosofia e sociologia. Eu particularmente não gosto de deixar um módulo quebrado, porque quando a gente volta, o aluno, professor, mas espera aí, você não terminou aquela filosofia, você já vai entrar em sociologia, entende? Então eu gosto de deixar os módulos redondinhos, eu acho mais didático, entende? Mais didático. Então vem comigo, galera. Eu vou projetar aqui para vocês o nosso slide. Deixa eu abrir aqui o nosso material. Qualquer dúvida, você pode ter toda a liberdade de liberar o microfone, tá? E perguntar sem nenhum problema. Aqui, show. Beleza, galera. Todo mundo consegue visualizar o slide? Está aparecendo aí para vocês? Ok? Está aparecendo para vocês? Beleza? Calma, um de cada vez. Se todo mundo falar junto, eu não entendo. Como é que tá aí, galera? Tá aparecendo para vocês o slide? Alguém, por favor, fala comigo. Tá sim. Calma, professor. Valeu, Matheus. Valeu, Calma. Karen. Valeu, show de bola. Beleza, então, galera. Fala comigo, gente. Senão eu tô pensando aqui que tô dando aula para parede, tá? Fala comigo aí, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, agora a gente vai tratar, digamos assim, de um dos pontos mais relevantes do pensamento sociológico, que é as origens do pensamento sociológico. De onde vem a sociologia? A sociologia, enquanto uma ciência moderna, é uma ciência agora do século XIX, e a sociologia está nesse exato momento em plena construção. E a gente vai tentar entender também a importância de se estudar, compreender, explicar a sociedade. Por que é tão importante estudar a sociedade, né, professor? Então a gente vai discutir essa temática aqui nesse exato momento. Eu particularmente gosto da sociologia porque ela nos lança uma perspectiva de entender realmente a complexidade que é viver em sociedade e também todos os fenômenos sociológicos, tá? Isso aí também é um ponto-chave, um ponto importante do pensamento sociológico, como que os fenômenos da sociologia podem ser explicados, entendidos a partir de um olhar sociológico, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ah, beleza. Caiu, deixa eu voltar de novo. Foi. Beleza, então. Qualquer probleminha, qualquer dúvida, pode me interromper aí, galera. Então, vamos começar pelo começo, claro, né? Pelo início. Vamos tentar entender o que significa sociologia, o que é a sociologia. E quando a gente busca a etimologia dessa palavra, sociologia necessariamente vem do latim, tá? A palavra, né? Sociologia, socios, do latim, e do grego logos. Então, do latim, né? Do latim, socios, e do grego, logos. O que significa, então, cada uma dessas expressões, né, professor? Vamos lá, então. Socios, sociedade. Logos, estudo. Então, professor, sociologia seria o estudo da sociedade? Então,
aqui mora um problema de definição, porque a maior parte dos sociólogos hoje não gostam dessa definição, elas acham essa definição muito simplista, muito reduzida, muito limitada. E por que eles acham essa definição, estudo da sociedade, professor, limitada? Porque estudar a sociedade é muito complexo. Sociedades são complexas. Sociedades mudam ao longo do tempo, sociedades se transformam ao longo da história, sociedades mudam de local para local, de cultura para cultura. Sociedades, portanto, são dinâmicas. Então, pura e simplesmente, o estudo da sociedade é muito limitado. Porque o mesmo estudo que a gente pode aplicar a uma sociedade como, por exemplo, de uma tribo aborígene no meio da floresta, né, do meio da savana africana, não é o mesmo método ou o mesmo estudo que a gente pode aplicar para uma sociedade que vive, por exemplo, sei lá, né, no centro de Nova York, os nova-iorquinos ou os capixabas. Por que não é a mesma dinâmica? Porque são sociedades diferentes, culturas diferentes, com práticas culturais, sociais diferentes, ou seja, não se aplica o mesmo método, o mesmo caminho sociológico. Então, estudar a sociedade é complexo. Bem? Alguém ia perguntar aí, não? Professor, é porque também a gente lida com... Como a gente está lidando com as pessoas, cada um tem a sua forma diferente, né? Visão de mundo diferente. Então, é muito mais complicado, né? Se você for querer estudar uma totalidade. Muito complicado. Verdade mesmo, tá? Então, como, por exemplo, vamos pegar um exemplo da própria sociedade brasileira, não vamos longe, não. Vamos ficar aqui no Brasil mesmo, por enquanto, né? Vamos pegar uma referência, a própria sociedade brasileira, século XXI. Nós vemos que no Brasil e no mundo há um percentual de pessoas, casais principalmente, que não querem ter filhos. Essa tendência moderna, já estudada pela sociologia, é chamada de DINK, Double Economy No Kids. Deixa eu trazer aqui para vocês, aqui, ó. Essa tendência, que é uma tendência moderna, é um fenômeno sociológico moderno, é chamada de DINK, Double Economy No Kids. É um acrônimo em inglês, tá? Basicamente, são casais que não pensam em ter filhos, não querem ter filhos. São casais que estão preocupados com a vida profissional, estão preocupados em curtir a vida o relacionamento a dois, em construir uma vida a dois e com sucesso profissional e etc, etc. Estão preocupados, sim, verdade, no mundo capitalista, estão preocupados em alguns momentos até com as finanças, tá? Então, existe um percentual significativo de pessoas, casais nesse mundo que vivemos, que já está sendo estudado pela sociologia, chamado de DINK. Sempre foi assim, professor? Não, não sempre foi assim, não. Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Vamos voltar, por exemplo, aqui, ó, na década de 40, de 1945, tá? 1945, até a década de 1964. Ali nessa década, a gente viveu o que ficou conhecido, como a geração Baby Boomers, tá? Essa geração Baby Boomers, deixa eu colocar aqui debaixo do bonequinho, ó, aqui debaixo do bonequinho. Essa geração Baby Boomers, como ficou conhecido, das décadas de 1945 a 1964, foi uma geração pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Uma geração que necessariamente, né, não estava preocupada, não tinha muito acesso ao conhecimento, à informação, tá? Uma geração que necessariamente, né, viveu ali o fim da Segunda Guerra Mundial, uma das maiores tragédias da história humana, com 75 milhões de vidas humanas, tá, perdidas. Então, é muito interessante, a sociologia estuda isso, muito comum que depois de grandes guerras, depois de grandes epidemias, grandes tragédias, a natalidade aumenta, a taxa de natalidade aumenta, o número de nascimentos. Daí o nome Baby Boomers para essa geração, boom de bebês. Então, a partir de 45, a partir de 1945, final da Segunda Guerra, o mundo viveu um boom de bebês, nascimentos aos montes, tá? Essa geração que nasceu entre 1945 e 1964 é chamada de geração Baby Boomers. Essa geração é uma geração que conheceu a TV, tá? Então, é a geração que conheceu a TV, vamos colocar aqui os dados sobre essa geração, né? Conheceu a TV, é uma geração com pouca instrução ou zero instrução, muito comum analfabetos, é a geração, por exemplo, do meu avô. Meu avô nunca estudou, não sabia ler e escrever,
Então, geralmente, é uma geração com baixa ou pouca ou nenhuma ou pouca instrução, ok? É a geração, repito, do meu avô, tá? E é uma geração que também necessariamente, né? Mal, aqui, ó, conheceu a TV? Não, conheceu o rádio, tá? Não havia TV ainda aqui não, tá? O rádio, tá? Desculpa, tá, gente? É uma geração, então, que conheceu o rádio, com pouca ou nenhuma instrução. Essa geração aqui, né, para vocês terem uma ideia, sem TV em casa, sem internet Wi-Fi, o que fazia? Fazia muito filho. Vivia predominantemente no campo, tá? Fazia muitos filhos e meu avô, por exemplo, teve 15 filhos aqui, ó. 15 filhos. Nossa, o homem era uma máquina, né, professor? O homem era uma máquina, né? Enfim, essa geração, deixa eu consertar aqui para vocês, essa geração aqui é a geração do meu avô, tá? E aí, galera, a partir da década de 60 até a década de 80, né, a partir dali desse meados, nós temos uma nova geração, a geração Y, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, geração Y, a partir de 1964 em diante até 1980, mais ou menos, tá? Professor, é X ou Y? É geração X, perdão, X, tá? Falei Y? Se eu falei Falou. errado. Desculpa, foi mal. Tranquilo. Então, essa geração aqui é a geração X, tá? Essa geração aí é a geração que conheceu a TV, tá? É a geração dos meus pais, por exemplo, acredito que inclusive, né, dos pais de vocês, ok? Essa geração aí da década, entre as décadas de 64 até a década de 80, ela viveu ali, tinha pouca instrução, meu pai só estudou até a 4ª série primária, por exemplo, né? Pouca instrução, tá? Essa geração aí fez filhos? Fez, mas menos, estava preocupado com a carreira, com a vida profissional, então fez 3 filhos. Meu pai, por exemplo, fez só 3 filhos, tá? Eu e mais 2 irmãos. E nós temos a geração, né, posteriormente, a década de 80, que é a geração Y, que é a minha geração. Uma geração que conheceu o computador, os jogos online, tá? Os jogos eletrônicos. Eu e minha esposa, nós nos incluímos nessa geração, nós nos formamos em faculdades, nós acumulamos aquilo que o Pierre Bourdieu, filósofo francês, vai chamar de capital cultural institucionalizado. Nós temos um certo grau de escolaridade e não queremos ter filhos. Então, nós somos essa geração aqui, ó, que nasceu a partir da década de 80, aqui, ó, década de 1980 até 1990. Nossa geração é a geração do computador. Eu nasci em 84, né? Vivi o boom do computador, fui conhecer o computador na faculdade, mas eu vivi essa geração de jogos de computador, por exemplo, né? E, resumidamente, nós temos instrução, é uma geração mais instruída, mais, digamos assim, mais academizada, tá? É uma geração com um elevado grau de instrução, alto grau de instrução, e nós não queremos ter filhos, não querem ter filhos. Ou se querem, muito poucos, no máximo 1, tá? Então, essa geração aqui é a geração DINK, tá? Geração Double Economy No Kids, dupla renda sem criança, tá? E logo depois da década de 90, a década de 90 até a década de 2000, tá? Então, a partir daqui, ó, de 1990 até 2000, nós temos a chamada geração Z, que provavelmente é a geração de vocês. É uma geração que conheceu a internet, conheceu tablet, celular, está constantemente conectada, tá? É uma geração que busca formação, que vocês estão buscando num sábado, podiam estar assistindo agora o quê? Né? Caldeirão do Hulk, né? Poderiam estar onde? Sei lá, usando drogas? Não, estão aqui focados, com sangue no olho, focados nos estudos, né? Então, essa geração aqui é a geração que vem aí da internet, que busca formação, e hoje já se fala, inclusive, da existência da geração alfa, que vai dos anos 2000 até 2010. Uma geração que já nasceu conectada. A internet. É muito comum, eu vejo muito isso, criancinhas novinhas,
com um tablet ali na mão, já jogando alguma coisinha, 5, 6 anos, 7 anos, o menino já está com o celular futucando, tudo muito intuitivo, é essa geração aqui, tá? Então, o que é essa evolução que eu fiz aí para vocês? Para mostrar como que a sociedade mudou em tão pouco tempo. Em menos de 50 anos, olha isso, de 15 para 3 para 0 filhos. Ou seja, nós temos uma dinâmica na sociedade muito grande. Por isso que estudar a sociedade é muito complexo. Não é fácil, não é simples conhecer as sociedades, porque as sociedades são dinâmicas, elas mudam ao longo do tempo, elas se transformam ao longo do tempo, então é muito simplista a definição estudo da sociedade. Então, existem outras definições que definem melhor dizendo, o que é a sociologia. Vamos lá, galera. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Nesse primeiro momento, nesse esboço? A gente estamos Mas isso vai de data de nascimento? Então, não necessariamente de data de nascimento, mas de décadas, ok? Então, por exemplo, uma geração que nasceu entre as décadas de 80 e 90, com certeza nasceu na era da computação, tudo bem? A internet começou a dar o seu boom aonde? A partir de 94, ok? A partir de 94 a internet começou a dar o boom. Então, a partir da década de 90 também, 94, 95, a galera que nasceu nessa época conheceu a internet. Conheceu a internet, a rede mundial de computadores. E aí, a partir da década de 2000, 2010, a gente tem uma geração profundamente conectada, graças ao quê? Graças à praticidade de tablets, celulares, né? Que tudo no touchscreen, né? Tudo no dedo, né? Então, jogos, tudo no dedo, né? Realidade aumentada, tudo no dedo. Você pede lanches, comida, tudo via aplicativo. Então, essa geração entre 2000 e 2010 é uma geração profundamente conectada. Então, não necessariamente do dia do nascimento, mas da década. Eu levo isso em consideração, tudo bem? E aí, por exemplo, galera, cai um tema de redação como conservadorismo, choques de gerações, como é que é o mundo dos jovens de hoje. Aí você pode fazer esse comparativo entre geração X, geração Y, geração Z, geração Baby Boomer. Você pode fazer uma alusão sociológica ou uma alusão histórica. E você sabe, né, aquela redação que faz uma boa alusão histórica e sociológica, ela ganha destaque entre a correção. Elas geralmente são redações nota 1000 no Enem. Então, você pode, se você pega essa galera, essas 4 importantes gerações aí, né? Geração Baby Boomers, X, Y, Z e a geração Alpha. E você sabe elaborar uma boa argumentação comparando esse choque de gerações, cara, é de provocar um orgasmo no corretor, tá? Tudo bem? Vamos lá. Perguntas, galera, sobre esse primeiro momento aqui. Tudo bem? Podemos continuar? Deixa eu ver se tem um... Pode falar. Eu acho até importante realçar o ponto de que, por exemplo, foi só diminuindo a questão de querer ter filhos, né? Uhum. E hoje em dia, mais do que nunca, está sendo levado em consideração e em pauta o aborto, né? A legalização do aborto. Olha que tema importante, então, galera. Tá vendo? Aí, às vezes, até mesmo as pessoas preferem por adotar as crianças e não colocar no mundo, entendeu? Verdade mesmo. Aí eu acho importante realçar isso também. Sim, muito, muito importante, Matheus. E aí a gente pode problematizar o seguinte, por que hoje essa geração, que é a geração Y, não quer ter filhos, né? Aí a gente tem questões como a inserção da mulher no mercado de trabalho, que uma vez no mercado de trabalho ela quer fazer a sua vida profissional e ter filhos muda tudo. A questão financeira, porque ter filhos é caro, e principalmente se você quiser ter uma menina mulher. Se você quiser ter uma menina mulher, gente, meninas, não é verdade? Vocês não gastam mais, né? Cara, gasta-se muito mais com meninas do que meninos. Mas, enfim, é caro ter filhos, tá? É caro ter filhos. Você tem que se preocupar com roupas, escola, né? Lazer, né? Ou seja, tem uma série de preocupações que envolvem custos. Então, muitas famílias preferem o quê? Preferem a vida particular e pessoal, profissional, do que necessariamente ter filhos. Aí alguns dizem o seguinte, muito comum, né? Aquelas tias, né? Ai, que não é egoísmo da sua parte, né?
Mas como assim, né? Olha, você tem que ter um filho para cuidar de você na velhice. Aí não seria egoísmo da nossa parte ter um filho só para cuidar da gente na velhice? Entende? E quem diz que esse filho vai cuidar da gente na velhice? Porque eu quero mais a gente ver o seguinte, é filho abandonando pai e mãe em um asilo, né? Ou nem aí, né? Nem aí para o pai e mãe, né? Então, é uma questão muito problemática, né? Envolve questões econômicas, sociais e culturais. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pode falar. Então, só fazendo um adendo, uma coisa que eu estava lendo esses dias, foi na geração dos baby boomers, através do advento das pílulas anticoncepcionais, que realmente teve essa separação da concepção do sexo, não somente para a procriação, para a reprodução, e sim para o prazer, e o que permitiu a inserção das mulheres no mercado de trabalho, entendeu? Porque antigamente estava restrito somente a isso aí também, por isso que as futuras gerações, a partir daí, não se voltam tanto para essa questão da maternidade. Verdade, muito boa, Rebeca, né? Muito boa observação, Rebeca. Inclusive, galera, uma pesquisa feita pela Scientific American no século passado, foi na virada para o 2000. A pesquisa envolveu os assinantes da Scientific American, cientistas, e era para eles pontuar a invenção mais importante do século XX, na mudança do século XXI, né? E aí foram taxativo. A pílula anticoncepcional foi a invenção mais importante, no sentido de que ela controlou o crescimento populacional mundial, porque se não houvesse pílulas anticoncepcionais, provavelmente nós veríamos um colapso populacional no planeta, não haveria recursos para todo mundo. E em segundo ponto, porque a pílula anticoncepcional deu uma liberdade à mulher, que é a liberdade de escolher quando ter filhos, ou de escolher entre o mercado de trabalhos e ter filhos. Então, isso foi uma questão científica, cultural e econômica, a pílula anticoncepcional, a mais importante invenção, segundo muitos especialistas e cientistas, do século passado, né? E realmente, né, envolve uma série de questões. Então, a pergunta aqui da Gabriela, que é a seguinte: quem analisou essas definições por décadas? Vamos lá, Gabriela. Vários autores da sociologia pensaram essa divisão social e eles, às vezes, divergem em relação à data. Por exemplo, tem autores que falam que a geração Baby Boomers vai da década de 1945 até 1950. Outros autores se estendem até a década de 60. Alguns autores dizem que vai de 60 até 84, a geração X. Outros não, 64 até 80. Agora, o que é consenso é que essas gerações, elas mudaram. Elas mudaram ao longo das décadas e que elas realmente existem, têm características e está muito relacionada às questões tecnológicas. O rádio na geração Baby Boomers, a TV na geração X, o computador na geração Y, e também ao acesso à informação e ao conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação, menos filhos. Entende isso? Também está relacionado a uma questão sociocultural. A pessoa deixa o campo e vai para as cidades. No campo, mais filhos, para ter mais mão de obra para trabalhar na lavoura. Nas cidades, menos filhos, porque é caro ter um filho na cidade. Então, está muito relacionado com uma série de fatores. Tudo bem, galera? Beleza? Show, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok. Beleza, vamos participar da aula, galera. Isso aí. Então, eu fiz uma análise aqui, especificamente, né, histórica, Brasil, a nível Brasil. Agora vamos sair do Brasil, vamos lá para o Quênia, em especial na divisa do Quênia com a Tanzânia. Ali na divisa do Quênia com a Tanzânia tem uma tribo chamada a Maasai. Os Maasai é uma tribo seminômade, que não tem necessariamente residência fixa. E os Maasai, eles possuem uma tradição cultural muito, digamos assim, exótica, para não dizer bizarra, né? Aos nossos olhos, claro. Lá, galera, cuspir uns nos outros é um sinal de saudação. Aqui, quando você encontra um amigo, um brother, você, né, cumprimenta o cara, toca na mão dele. Hoje em dia tá bem podendo tocar, né? Você dá mais um soquinho mesmo, bota o cotovelozinho, né, dá um chutinho na canela, né, para cumprimentar devido ao coronavírus. Mas você, né, geralmente aperta a mão, abraça, né, faz um joinha. Lá não. Lá um cospe no outro. Lá, cuspir um no outro é um sinal de felicidade em encontrar o outro. É uma saudação. E, por exemplo, quando nasce uma criança na tribo Maasai, por exemplo, né,
a criança é levada para o centro da tribo, centro da vila, e todos os adultos vão saudar a criança com cusparadas. A criança recebe uma saraivada de cusparadas, e aí, se a criança não morre, pelo menos recebe imunidade, né? O fato é que isso é uma prática cultural comum, normal entre a tribo Maasai, cuspir um no outro. Um outro exemplo que eu gosto muito particularmente é da tribo Sateremauê, que vive aqui no Brasil mesmo, lá entre o estado do Amazonas e o estado do Pará. Os Sateremauê, eles integram um tronco linguístico tupi, e os Sateremauê, eles possuem um ritual de passagem chamado Ritual das Tucandeiras. A tucandeira, para quem não conhece, é essa formiguinha que vocês estão vendo aí, ó. Ela é uma das formigas mais venenosas do mundo. Ela entrou pro livro dos recordes. Os Sateremauê, eles possuem um ritual de que os jovens, a partir do momento que entram na puberdade, eles têm que enfiar suas mãos dentro de uma luva cheia de formigas tucandeiras. E essa formiga, galera, ela pode, dependendo da quantidade de ferroadas, ela tem um ferrão aqui assim, ó, na rabeta dela tem um ferrão igual a uma abelha, uma marimbom, e dependendo da quantidade de ferroadas, ela pode matar um animal de pequeno porte ou mesmo um ser humano. E aí, galera, né, é um ritual extremamente perigoso, doloroso, e que os jovens ali, quando completam 15 para 16, ou 16 para 17, ou 18 para 19 anos, tudo depende do pajé da tribo para definir isso, eles passam por esse ritual extremamente doloroso, que é colocar as mãos ali na luva da tucandeira, tá? E esse momento marca, repito, a transição da infância para a vida adulta. E após essa primeira experiência com as formigas, eles podem se casar, tá? Eles podem se casar, começar uma família, e a tribo acredita, inclusive, que os jovens se tornam mais fortes em termos de imunidade depois que passam por esse processo. Ou seja, uma prática cultural que, para os nossos olhos, pode parecer bizarra, um abuso, né? Algo monstruoso, doloroso, mas que é algo perfeitamente natural e comum entre os Sateremauê. Então, repito, locais diferentes, África, Brasil, momentos históricos diferentes ao longo do Brasil, para vocês entenderem como que sociedades são diferentes, são distintas, são dinâmicas, mudam ao longo do tempo, e como que é complicado tentar compreender a sociedade. Então, não é algo simples, repito. Então, só a definição de estudo da sociedade é uma definição muito limitada, muito simplista, muito reduzida. Então, nunca use essa definição, por exemplo, se você for necessariamente colocar numa redação, tá? Eu vou mostrar agora quais as definições que você pode usar, tá? Vamos lá, perguntas até aqui, dúvidas? Professor, só uma perguntinha rápida. Falar. A filosofia ela não é considerada uma ciência, mas a sociologia é. A sociologia é. Por quê? Porque a sociologia tem um método. A sociologia não só tem um método, como tem, né, também um objeto. Tá? Um objeto. Já a gente vai falar desses objetos da sociologia, tá? Beleza, galera? E aí, continuando, então, a gente vai tentar definir, então, um pouco sobre o conceito de sociologia a partir de alguns autores importantes, tá? Como, por exemplo, o sociólogo britânico Morris Ginsberg, tá? Galera, a maior parte hoje dos sociólogos, os mais importantes, eles são britânicos, franceses ou norte-americanos, tá? Talvez os mais importantes hoje estejam nesses países. Não que não tenha importantes sociólogos no Brasil, tá? Não sei se vocês sabem, nós já tivemos um presidente da República que era sociólogo. Esse menino, Fernando Henrique Cardoso, é formado em sociologia, tá? Não só isso, nós temos também um importante sociólogo brasileiro, né, que escreveu esse livro, né, a sociedade a elite do atraso, tá? O livro Elite do Atraso é o Elite do Atraso, oh meu Deus, como é que é o nome dele? É o Gessé Souza, tá? Gessé Souza é o nome dele, Elite do Atraso é o nome do livro. É um livro fantástico que analisa como nunca a sociedade brasileira hoje, em pleno século XXI, que tudo que estamos vivendo hoje, esse autor, sociólogo, Gessé Souza, faz uma análise brilhante. Ele tem 2 livros que eu gosto muito, que é Elite do Atraso e A Classe Média no Espelho, tá? São 2 livros muito bons. E aí, galera, esse autor, né, caiu aqui, galera. Deixa eu voltar de novo aqui. Voltamos.
esse autor, né, o Gessé Souza, ele é um sociólogo brasileiro, muito bom, por sinal. Mas, basicamente, os países onde está o berço da sociologia hoje é Inglaterra, França e Estados Unidos. Então, como conceito, o que o Morris Ginsberg diz que é sociologia? Galera, apareceu alguma coisa na frente da tela de vocês aí? Não? Não. Tá aparecendo o slide normalmente, né? Tá o slide. Tá, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo uma barra preta aqui para mim, toda escura. Eu acho que é do próprio Zoom. Agora saiu. Tá doidão. Então, vamos lá, galera. Então, o que o Morris Ginsberg diz que é sociologia? Sociologia, segundo ele, é o estudo das inter-relações humanas. Então, sociologia é o estudo das inter-relações humanas. Mas, essa é uma definição de Morris. Pode falar. É o conceito dele que vale? Ou calma. também tem os conceitos do Karl Marx? Tem. Vou falar um monte de conceitos aqui de outros autores também, tá? Mas esse aqui é um dos conceitos. Eu vou dar aqui 6 conceitos, 6 ou 5 conceitos que já caíram no Enem, já foram cobrados no Enem, direta ou indiretamente. Um deles foi do Morris Ginsberg. Sociologia é o estudo das inter-relações humanas. Pergunto, para quem tem o olho de Tandera, a visão além do alcance, Thundercats, né? Qual é o espaço que hoje, mais do que nunca, nós nos interrelacionamos? Internet. A internet. A rede mundial de computadores. Galera, a maior parte de nós está muito tempo conectado. Alguns, inclusive, né, passam tanto tempo conectado ao mundo virtual que, por vezes, se esquecem do mundo real. É verdade, tá? Então, essa definição é muito interessante. O que é viver em sociedade? O tempo todo estar em inter-relações uns com os outros. Entender essas inter-relações é entender a sociedade. Outra definição muito interessante é de também um sociólogo britânico chamado Leonard Hobhouse, que ele diz que a sociologia é a ciência do comportamento coletivo. Então, outra definição para vocês aí, ó. Sociologia é a ciência do comportamento coletivo. Essa é de Leonard Hobhouse. Hobhouse. Professor, como assim é ciência do comportamento coletivo? Galera, é muito complicado entender, explicar o comportamento humano. Como explicar o comportamento de pessoas indiferentes, de pessoas de falta de empatia, de pessoas que não usam máscaras, que não respeitam o distanciamento, que colocam a própria vida e a vida dos outros em riscos, fazendo festas, organizando festas, em um momento que tem tanta gente morrendo? Me diz como explicar esse tipo de comportamento de indiferença frente à morte de pessoas que estão perdendo pais, filhos, mães. Então, me explica isso. Como explicar essa indiferença, né? Mais uma vez, entender sociedade. O Auguste Comte, ele vai dizer que a sociologia é a ciência da sociedade. Essa é uma outra definição. Sociologia é a ciência da sociedade, segundo Auguste Comte. Auguste Comte. Que é uma definição que hoje a maior parte dos sociólogos não gosta muito. É também uma definição simplista. Usual para alguns, mas ainda simplista para outros. Outro sociólogo muito importante, chamado Émile Durkheim, que nós vamos estudar, nós vamos gastar mais ou menos umas 3 a 4 aulas só falando de Durkheim. Durkheim vai dizer que a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Então, Durkheim vai dizer que a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Essa definição é de nada mais nada menos do que um dos mais importantes, o pai da sociologia, o cara fundador da sociologia moderna, o Émile Durkheim. Tá? O Max Weber, ou Weber, né? Ele vai nos dizer o seguinte, que a sociologia é a compreensão dos fatos sociais. É a compreensão dos fatos
das ações sociais, Essa definição é de Max Weber. Professor, Max Weber, Max Weber ou Max Weber? Tudo depende de onde você estiver. Tá? Todas as três pronúncias estão corretas. Se você estiver na Alemanha, lá vai se dizer Max Weber, que é a terra natal de Max Weber, né? Se você estiver nos Estados Unidos, qualquer país de língua inglesa, você vai ver Weber. E se você estiver no Brasil ou qualquer país de língua latina, você vai ter a pronúncia Weber, Max Weber. Qual eu devo usar, professor? Aquela que você quiser, tá? Não tá errado não, gente, tá? Então você pode dizer Max Weber, Max Weber, Max Weber, sem problema nenhum, tá? Então eu gosto do Max Weber. Eu gosto da pronúncia do inglês, tá? E finalmente Karl Marx. Karl Marx vai dizer que a sociologia é, na verdade, a compreensão, o entendimento da luta de classes, a luta de classes como motor da história, tá? Então, para Karl Marx, é o estudo da luta de classes. Luta de classes que, para Karl Marx, é o motor da história. Segundo Karl Marx, todo momento da história houveram luta de classes. Se você entender a luta das classes sociais ao longo da história, você vai entender as sociedades. Eu dei aqui para vocês 6 definições, de 6 importantes nomes da sociologia e 6 definições que já vieram em questões do Enem, às vezes diretamente cobrada ou às vezes num textinho do enunciado. Qual delas está certa, professor? Todas estão corretas. Algumas são menos, outras mais aceitas, e tudo depende da maneira como você vai estudar a sociologia. Por exemplo, se você for um sociólogo e for fazer um estudo de sociologia com base na ideia de que existe luta de classes, provavelmente você vai se amarrar na definição de Karl Marx. Agora, se você vai estudar sociologia e se amarra na ideia de que as ações sociais dos indivíduos têm um fim, uma finalidade última, e aí você vai estudar pela tendência de Max Weber, você vai ser um sociólogo weberiano e não marxista. Ou se você for pela tendência de Durkheim, você vai ser um sociólogo durkheimiano. Então, esses caras criaram correntes de pensamento sociológicas que vão nos ajudar a entender a sociedade. Então, essas 6 definições estão corretas, você pode escolher qualquer uma delas que estará perfeitamente correta dentro do Enem, tem? Então, inclusive, já caíram, inclusive, em provas do Enem. E hoje, talvez amanhã, possa surgir uma nova definição, tão mais abrangente ou mais explicativa do que essas que vocês estão vendo aí, tá? Então, a qualquer momento pode surgir uma nova definição. Devemos lembrar que a sociologia é uma ciência do século XIX. Então, por ser uma ciência relativamente nova, ela está ainda em construção e em definição quanto ao seu conceito. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Tudo bem? Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, a gente vai falar, então, do objeto da sociologia. Então, o que a sociologia se preocupa? É a sociedade, professor? Não. Definir o objeto da sociologia como sendo a sociedade é muito simplista e complicado. Tá? A gente vai ver isso na primeira grande definição do objeto da sociologia, segundo Auguste Comte. Auguste Comte, tá? Auguste Comte é com M mesmo, tá, gente? Ele é francês, tá? Esse francês tem essas frescuragens. Auguste Comte vai definir a sociologia como o estudo da sociedade, o objeto da sociologia como sendo a sociedade. Só que essa definição de objeto não é muito amplamente aceita hoje. A maior parte dos sociólogos não gostam dessa definição, porque sociedades, repito, são complexas, são dinâmicas, mudam ao longo da história, então definir o objeto da sociologia como estudo da sociedade é muito complicado. O Auguste Comte, ele é o pai do positivismo, ele é um dos fundadores da sociologia, junto com o Émile Durkheim. Nós vamos falar sobre o positivismo kantiano, tá? Nós vamos falar. Na sua obra, Curso de Filosofia Positiva, ele vai defender que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização levariam a sociedade a um estamento melhor, a um lugar melhor, tá? E que a sociologia seria necessariamente o estudo da sociedade. Então, a maior parte dos sociólogos hoje não curtem essa definição, tá? Uma definição muito importante de sociologia, a primeira grande definição quanto ao objeto, saiu de Émile Durkheim. O Émile Durkheim define a sociologia como o estudo dos fatos sociais.
Então, os fatos sociais seriam o objeto da sociologia, segundo o Émile Durkheim. Tá? O Émile Durkheim, para muitos, ele é o pai da sociologia moderna, é o homem que fez da sociologia uma ciência, porque ele foi o primeiro a criar um objeto específico para a sociologia, na sua obra As Regras do Método Sociológico. Foi ele que defendeu que a sociologia, não só é o estudo dos fatos sociais, como de todo fenômeno produzido pelo homem vivendo em sociedade. Ou seja, modos de agir, pensar, sentir, de um indivíduo vivendo em sociedade, que o próprio Émile Durkheim vai dizer o seguinte, que são coisas, ok? E aí a gente vai falar sobre Émile Durkheim, nós vamos gastar umas 2 ou 4 aulas falando só de Émile Durkheim, tá? O Max Weber, ou Weber, não sei, vai da sua pronúncia, ele vai nos ensinar que a sociologia é um estudo das ações sociais dos indivíduos. Ações sociais que são dotadas de alguns sentidos. Você faz o que faz, pensa como pensa, age como age, porque há um sentido na sua ação social. Então, Max Weber vai definir o objeto da sociologia como sendo as ações sociais. E, finalmente, Karl Marx, ele que é o cara, né, sociólogo alemão, filósofo alemão, na sua obra Manifesto, na sua obra O Capital também, ele vai defender que o que move a história e o objeto da sociologia é a luta de classes. É da dinâmica da luta de classes que as sociedades se transformam, segundo Karl Marx. Então, o objeto da sociologia em Karl Marx é aquilo que ele chamou de a luta de classes. Luta de classes. Professor, qual desses objetos está certo? Todos estão corretos. Alguns são menos mais aceitos. É aquela velha história. A sociologia está em construção. Então, alguns são mais aceitos, outros menos. Por exemplo, menos aceito hoje é essa ideia de sociedade, tá? De Auguste Comte. E o que mais sofre preconceito hoje é a ideia de luta de classe de Karl Marx. Existe hoje um certo preconceito, um conceito preconcebido, um certo, inclusive, ódio em relação a Karl Marx, ao marxismo, à esquerda, tá? Eu atribuo, inclusive, a maior parte desse ódio à ignorância, ao preconceito mesmo, pessoas que nunca leram Karl Marx e que criticam Karl Marx. O marxismo oferece todas as respostas para entender a sociedade? Claro que não, gente. Nenhum deles tem toda a resposta para entender e compreender a sociedade. Mas ele, sim, tem uma contribuição importante. Karl Marx acertou em muita coisa, como errou em muita coisa também. Então, sim, é necessário ler Karl Marx, tanto para criticar o marxismo, quanto para exaltar ou abraçar o marxismo. É preciso ler Karl Marx para você vestir a camisa com o martelo, com a foice, com aquela boinazinha do Che Guevara, como é também necessário você ler Karl Marx para você criticar, para você pontuar ali onde Marx errou. Então, tem que ler, tá? O problema das pessoas hoje que criticam o marxismo, a maior parte delas nunca leram Karl Marx, tá? Enfim, né? Então, basicamente, são esses o objeto da sociologia. Resumidamente, todo mundo aqui está querendo uma coisa só, galera. Está querendo o quê, professor? Todo mundo aqui está querendo compreender, analisar, explicar a sociedade, seus fenômenos sociológicos, e não só isso. Todo mundo aqui está querendo propor soluções para os fatos sociais, as ações sociais, a sociedade em si, a luta de classe, etc, etc. Por exemplo, um bom estudo de sociologia, ele não estuda a sociologia, a sociedade, só por estudar, ou só para tentar compreender a sociedade. Ele também estuda a sociologia para tentar propor soluções. Por exemplo, vamos estudar a ação social da criminalidade, da violência. A violência, a criminalidade é uma ação social. Então, vamos estudar a criminalidade e a violência como um fenômeno social para tentar propor soluções. Por exemplo, para o feminicídio, por exemplo, para a desigualdade social, a pobreza, a miséria, a fome, enquanto fenômeno social, enquanto um fato social. Então, vamos estudar a sociedade para tentar propor soluções. Por que eu digo soluções? Porque não existe uma fórmula secreta para resolver os problemas sociais. Se a gente tivesse essa fórmula secreta, provavelmente a gente já tinha vencido os dilemas sociais que a gente vive. Mas não existe fórmulas. Então, a sociologia, sim, ela tem por objetivo, galera, né? Ela busca compreender, ela busca entender, ela busca estudar,
ela busca explicar a sociedade, seus fenômenos e também propor soluções práticas, objetivas para os problemas sociais que emanam dessa sociedade. E aí eu repito, um problema social que é latente em nossa sociedade brasileira, o feminicídio, a misoginia, o ódio, a aversão ao sexo feminino, à mulher. Por que a sociedade brasileira, em pleno século XXI, os homens principalmente, são homens tão violentos contra suas parceiras, contra suas esposas, mulheres? Espírito Santo, vocês sabem, toda semana tem um caso de feminicídio praticamente nas telas dos nossos jornais. De companheiros, maridos, namorados que matam, espancam, agridem mulheres. Aonde é que está esse problema? Como entender esse problema e, mais ainda, propor soluções? Será que vivemos uma sociedade machista, preconceituosa, misógina, a misoginia, o ódio, a aversão à mulher? Será que a nossa sociedade ainda tem traços de conservadorismo, de autoritarismo, que não tolera, por exemplo, o sucesso da mulher, não tolera, por exemplo, o sucesso profissional, não tolera o sucesso acadêmico, não consegue tolerar a independência da mulher? Será que ainda vivemos uma sociedade conservadora ao ponto de que o homem não consegue respeitar a liberdade feminina? E aí a violência, a agressão, sabe, o preconceito se torna uma via ilegal, mas se torna uma via para esses homens? Então vamos tentar entender, estudar feminicídio no Espírito Santo, por exemplo, com os casos de feminicídio, para tentar propor soluções. Então a sociologia não é só estudar, compreender, analisar e explicar, é também propor soluções. Então a sociologia, galera, ela tem um fim prático, um fim objetivo. Tudo bem? Vamos lá. Perguntas, dúvidas? Professor, pode falar. Antigamente os filósofos, eles chegavam a pensar sobre a sociedade como um todo, ou eles, por exemplo, nem sequer pensavam nisso? Não, porque eu acho pensavam. que se eles pensavam, então acho que a única diferença entre sociólogos seria propor soluções, né? Isso. Na verdade, os primeiros filósofos, tanto os pré-socráticos quanto Sócrates, Platão e Aristóteles, buscaram entender a sociedade, o homem vivendo em sociedade, etc. Só que não era o objetivo central deles, não era o objeto central deles entender a sociedade. Era mais entender o homem, o ser, sabe? O ente, né? O ser. Era mais entender a capacidade humana de conhecer, se o homem podia ou não conhecer a verdade. Essa era a preocupação dos filósofos. Por exemplo, Aristóteles chegou inclusive a dizer que o bom cidadão, aquele que vive na polis, na cidade, em sociedade, é um animal político. O bom cidadão é um bom político. Então, para a sociedade ser feliz, os homens têm que pensar politicamente. Essa é a visão de Aristóteles. Mas Aristóteles parte de uma visão, repito, filosófica, olhando para o indivíduo ser, na sua famosa obra A Ética Nicômaco. Agora, quando é que realmente os homens vão passar a pensar sociologia, professor? E aí a gente vai entrar nesse aspecto aqui, ó. Como a sociologia surgiu? Eu posso dizer resumidamente para você que sociologia é desdobramento de dois importantes acontecimentos históricos: o iluminismo e a Revolução Industrial. É a partir do iluminismo e da Revolução Industrial e dos desdobramentos das consequências desses dois grandes fatos históricos é que eu terei intelectuais tentando entender não só o ser humano, a antropologia, por exemplo, mas tentando entender a sociedade como um todo. Então a gente pode dizer que a sociologia ela é filha desses dois acontecimentos, do iluminismo e da Revolução Industrial. E é aqui que a gente vai tentar entender isso agora. Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Tudo bem? Ok? Continuando. Então, resumidamente, a sociologia ela é filha de dois acontecimentos. Olha a setinha aqui, ó. A sociologia ela é filha de dois importantes acontecimentos históricos: o iluminismo e a Revolução Industrial. O iluminismo, como conceito, foi um movimento filosófico, intelectual, burguês, que defendia lemas como, galera, né? Liberdade,
igualdade e fraternidade, ok? Então, o iluminismo defendia lemas como liberdade, igualdade e fraternidade. Lemas estes que vão abastecer, alimentar a famosa Revolução Francesa, tá? A famosa Revolução Francesa será alimentada por esses lemas de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa, inclusive, terá esses lemas como bandeira: liberté, égalité, fraternité. Bem? Então, o iluminismo surgiu em oposição ao antigo regime. O que era o antigo regime, professor? Aquilo que veio antes do iluminismo, antes do século XVIII, né? Basicamente, o absolutismo monárquico, aquele poder forte centralizado nas mãos de um rei absolutista. Aí vocês provavelmente lembram de Luís XIV, o Rei Sol, Luís XV, Luís XVI da França, Henrique VIII da Inglaterra, né? Os reis absolutistas. Também criticava o clericalismo. Professor, o que é o clericalismo? O clericalismo é o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, que condenava as liberdades do homem. A Igreja Católica não permitia, por exemplo, que o homem buscasse conhecer o mundo, a complexidade do mundo. A Igreja Católica limitava a capacidade intelectual do homem, perseguia os intelectuais. Então, o clericalismo é o poder da Igreja, a Igreja que foi dominante no antigo regime. E também ao mercantilismo, que é aquela doutrina econômica dos estados modernos absolutistas, que necessariamente, né, condenavam a liberdade do homem, não permitia que o homem fosse livre economicamente. O mercantilismo, uma das principais características do mercantilismo, é o Estado intervencionista. O Estado intervindo na economia para proteger, intervindo na economia para gerar lucros para esse Estado. Então, em um mundo pautado pelo absolutismo monárquico, pelo poder da Igreja e pelo mercantilismo, é que surgem as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Defendendo liberdade política, liberdade religiosa, liberdade científica, liberdade de expressão, liberdade econômica, é que surge o iluminismo. Então, o iluminismo é um movimento intelectual. Surge aqui, no plano das ideias, mas vai influenciar revoluções que vão mudar o mundo para sempre. Revolução Inglesa, de 1649, a Revolução Americana, de 1776, a Revolução Francesa, de 1789. No Brasil, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira no Brasil, de 1789, tinha como lema: libertas quais será também, liberdade embora que tardia. Inclusive, é a bandeira de Minas Gerais. A atual bandeira de Minas Gerais é a mesma bandeira dos Inconfidentes. Então, o iluminismo será o motor que vai mover a mente de pessoas, defendendo lemas como liberdade, igualdade, fraternidade, racionalismo, pensamento crítico, ciência, frente àquilo que era antigo, aquilo que era, né, o passado, o antigo regime. E dentre os autores iluministas, nós podemos destacar, por exemplo, né, autores como Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele tem uma obra que é o Contrato Social. Contrato Social. Muito provavelmente vocês já ouviram a famosa frase de Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Tá? Eu particularmente não gosto muito dessa frase. Eu não acho que o homem nasce bom. Eu concordo com John Locke, quando ele diz que o homem nasce como uma tábula rasa, ou como uma folha em branco. Que o homem não nasce nem bom nem mal. É a vida em sociedade que o homem vai aprendendo o que é certo, o errado, o que é o bem, o que é o mal. Então, é a vida em sociedade que constrói o homem. E o homem tem liberdade para escolher entre o que é o certo e o errado. Eu, particularmente, eu gosto mais de Locke e não de Rousseau, tá? Beleza. E aí, galera, né, o que o Rousseau nos ensina? O Rousseau defende, em um contrato social, que a vontade geral sempre deve estar acima da vontade individual. Qual é o grande problema do absolutismo, segundo Rousseau? Lá no absolutismo, a vontade de um único indivíduo, o rei, estava acima da vontade dos súditos, a vontade geral. E aí, o que o Rousseau defende? Defende o contrário. Ele que é um contratualista, né, defende o contrato social, ele defende que a vontade geral deve estar acima da vontade de um único indivíduo. Galera,
todas as vezes que a vontade geral está acima da vontade individual, qual é o nome dessa forma de governo? Democracia. Democracia. Então, nesse sentido, o Rousseau, ele é um defensor da democracia, ok? Ele é um democrata. O Rousseau, ele defende que o povo, ele é soberano. O povo, ele é soberano. E que as decisões, não o rei, porque até então acreditava-se que o rei era soberano. Agora não, é o povo que é soberano. E ele acredita também que o povo é soberano nas decisões políticas. Decisões, elas devem ser tomadas como? Através do voto. E que todos os homens, eles devem ser livres e iguais. É isso que Rousseau defende. Então, o Rousseau, ele está atacando diretamente quem, galera? O absolutismo monárquico. O Rousseau está fazendo duras críticas ao modelo de sociedade absolutista e defendendo uma sociedade em que a democracia seja a palavra da vez. E não a monarquia, e sim a democracia. E o pensamento de Rousseau vai alimentar o sonho de muita gente. A liberdade política, o povo participando em eleições, etc, etc. Tudo bem? Outro pensador muito importante é Adam Smith. Adam Smith, então, economista inglês, ele tem uma obra que é a obra A Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações. Nessa obra, o Adam Smith defende as 4 grandes liberdades. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O Adam Smith defende as 4 grandes liberdades da economia. O livre mercado, a livre concorrência, a livre iniciativa e o livre comércio. Essas são as 4 grandes liberdades do que ficou conhecido como liberalismo. Tudo bem? E o Adam Smith defendia a não intervenção do Estado na economia, que era o que mercantilismo fazia. Então, o Adam Smith ataca o mercantilismo, ele é contra o mercantilismo e defende o famoso preceito do laissez-faire, do deixe fazer, deixe passar, que o mundo caminha por si só. Segundo Adam Smith, o Estado não deveria intervir na economia, a economia deveria ser livre. E que o Estado, necessariamente, né, aquele Estado que antes intervia na economia, deveria ser banido do modelo econômico. Então, Adam Smith defendia aquilo que ficou conhecido como liberalismo econômico. Hoje, em pleno século XXI, nós vivemos o novo liberalismo, né? Nós vivemos o neoliberalismo desde a década de 70, 80, 90, chegando no Brasil na década de 90 com Fernando Collor. Mas hoje nós vivemos o neoliberalismo, né? Então, Rousseau ataca o absolutismo, Adam Smith ataca o mercantilismo. E aí o René Descartes, matemático, né? Ele, em sua obra, né? René Descartes, na sua obra Discurso do Método, ele vai dizer que a razão é o pressuposto da verdade, e ele vai defender que a dúvida é o primeiro passo para se buscar o conhecimento. Galera, tinha uma propaganda do canal Futura, que eu particularmente gosto muito, que era mais ou menos assim, ó. Não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Essa é a ideia de Descartes. Segundo Descartes, o primeiro passo para buscar o conhecimento é duvidar. E aí o Descartes defendia que você deveria duvidar do mundo que está em sua volta, você deveria duvidar dos seus sentidos, do seu olfato, paladar, visão, audição, e você deveria duvidar, inclusive, da própria razão. Mas você só não podia duvidar de uma coisa, de que você duvidava. E se você duvida, você pensa. E se você pensa, você existe. É o famoso penso, logo existo. É a famosa tese do cogito ergo sum. Penso, logo existo. Era o que René Descartes defendia. René Descartes defendia a ciência moderna. Inclusive, ele é o pai fundador da ciência moderna. A ciência moderna para fazer um contraponto à religião, à igreja. Até o antigo regime, tudo era explicado com base em Deus.
Choveu Deus que quis, não choveu Deus que quis, ventou Deus que quis, não ventou Deus que quis, morreu Deus que quis, tudo era culpa de Deus. Agora não. A ciência moderna busca explicações racionais, científicas, para os fenômenos do mundo em nossa volta. E aí choveu por quê? Ora, temperatura elevada, a água evapora, formando massa de ar quente e úmida. Massa de ar quente e úmida encontra massa de ar fria, precipitação, chuva. Pronto. Aí está a explicação racional para um fenômeno da natureza. Deus não tem nada a ver com esse negócio de chuva. É um fenômeno da natureza. Então, a partir de René Descartes, a partir da ciência moderna, a religião passa a ser duramente criticada para ir em direção, para que o homem seja levado em direção a uma liberdade intelectual e científica. E aí, galera, né? Rousseau está atacando o absolutismo. Adam Smith ataca o mercantilismo. René Descartes ataca o clericalismo. Pergunto para vocês, será que vocês têm em mente como que o iluminismo vai mudar a mentalidade das pessoas? E mais ainda, vai transformar a sociedade? É essas transformações sociais que muitos sociólogos vão tentar entender. Tudo bem até aí, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar. O René Descartes, ele critica o que mesmo? Ele critica o poder da igreja, ele critica o clericalismo. Toda vez que você ouvir falar em clericalismo, faz referência ao poder da igreja. O René Descartes é esse carinha que está aqui, ó. Esse é o cara que é o René Descartes, tá? Então, o René Descartes, ele faz duras críticas à maneira como a igreja tenta explicar o mundo. A maneira como a igreja limita a liberdade intelectual dos homens, perseguindo ciência, perseguindo os intelectuais. O próprio René Descartes dizia que ciência e religião não deveriam ser inimigas, e que, na verdade, a ciência é um dom de Deus. Dentre os dons dados por Deus aos homens, a ciência é um desses dons. Só que a igreja não estava nem aí para isso, muito pelo contrário. A igreja estava preocupada em perder o seu poder para a ciência, né? A igreja estava preocupada em perder o seu poder para os avanços científicos. Tudo bem? Beleza, galera? Dúvidas? Vamos lá? O Rousseau combatia o quê? O Rousseau atacava o absolutismo, esse poder dos reis, esse poder centralizado, forte nas mãos do rei. Quando ele defende que a vontade geral está acima da individual, ele está atacando diretamente o poder do rei, porque lá na monarquia absolutista, no antigo regime, o poder de um único indivíduo, o rei, estava acima da vontade dos súditos, da vontade geral, né? Show. Ok, perguntas, vamos lá, galera. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tranquilo, beleza? Pode falar. Os três trabalhavam, tipo assim, entre aspas, juntos? Não. São autores são diferentes, mas eles... têm as mesmas ideias. Exatamente, né? Cada um tem a sua contribuição para o iluminismo. E são autores, o Adam Smith, por exemplo, é inglês, o Rousseau é francês, tá? Então, são autores de países diferentes, alguns momentos com ideias diferentes, mas que são, ao mesmo tempo, todos eles, iluministas. Tá? Não se preocupa, galera. A gente vai falar do pensamento filosófico iluminista. A gente vai falar desses caras tudo lá na aula de filosofia. Tá? A gente vai voltar a falar desses caras. Eu quero que vocês entendam como que o iluminismo é uma mudança na forma de pensar das pessoas. Do antigo para algo iluminado. Entre aspas, né? Novo, né? O iluminismo. Tudo bem? Professor? Pode falar. Eles se criticavam também? Tipo, um criticava a ideia do outro também? Ou não? Tipo... sim, verdade. Criticava sim. Por exemplo, pode falar. Que eles... Uma coisa que eles... É algo... como eu posso falar? Igual entre os três. Algo igual entre... Tipo, ele pensou um método. Vamos colocar assim que ele fez um método.
Aí esse método, os 3 gostaram desse método, os 3 apoiaram esse método. Vamos colocar assim, tinha esse negócio entre os 3 ou não? Eles eram diferentes, pensavam diferentes? Sim, são intelectuais, né, gente? Sempre tem alguma rixa idiota entre intelectuais. Por exemplo, o Rousseau, ele não concordava com Adam Smith. O Adam Smith defendia a propriedade privada. O Rousseau, por outro lado, dizia que a propriedade privada era a origem de todos os males. Então, há uma divergência entre o Rousseau e Adam Smith. Rousseau e John Locke. O John Locke defende, por exemplo, a propriedade privada. Defende que todo homem deveria ser livre, igual, liberdade, igualdade, fraternidade para todos. Só que, né, isso quem diz é o John Locke, né? O Rousseau, ele vai dizer o seguinte, que nem todos são iguais. Que há momentos que uns acabam explorando os outros, justamente pela questão da riqueza. E essa exploração tinha que acabar. O Rousseau defendia que o caminho para acabar com a exploração era acabando com a propriedade privada. Rousseau era comunista, professor? Não, nem existe comunismo nessa época. Mas os comunistas do século XIX, os socialistas do século XIX, vão se inspirar em Rousseau também. Tá? Então, eles convergiam em alguns temas, divergiam em alguns temas, mas em comum eles são autores iluministas, tá? Professor, Rousseau Pode falar. também, tipo, não contra, era oposto a Montesquieu, né? Porque Montesquieu, se eu não me engano, apoiava o absolutismo, não era? Perfeito. O Montesquieu defendia a monarquia constitucional, né? Enquanto o Rousseau defende uma democracia, né? Com o voto do povo, etc, etc. Perfeito, ok? Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá? Dúvidas? Tranquilos? E aí, para a gente fechar esse nascimento da sociologia, a gente vai falar um pouquinho da Revolução Industrial. Então, falamos do Iluminismo, agora a gente vai falar da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, como conceito, é um conjunto de transformações técnico-científicas que ocorreram nos meios produtivos. Professor, o que é um meio produtivo? É uma fábrica, é uma indústria, todo o aparato, como ferramentas, por exemplo, para transformar a natureza. Todo local que transforma a matéria-prima, a natureza, em bens de consumo, ou para a nossa sobrevivência, ou para o nosso luxo, lazer, é necessariamente um meio de produção. Então, nos meios produtivos, nas fábricas e indústrias, ocorreu uma passagem, uma transformação. Transformou-se da onde para onde, professor? Deixa eu voltar aqui. Da manufatura para a maquinofatura. Essa é a transformação, a grande transformação que ocorreu, que marcou essa revolução industrial. Todas as vezes que você ouvir falar em revolução na história, significa mudança, transformação. Toda revolução implica em mudança e transformação, ou para o bem ou para o mal. Nesse caso específico, a Revolução Industrial transformou a sociedade, tanto para o bem quanto para o mal. A gente vai analisar as consequências positivas e as consequências negativas da Revolução Industrial, para que a gente entenda como a Revolução Industrial tanto transformou a sociedade. Por exemplo, é bem verdade que com a Revolução Industrial nós temos o desenvolvimento de novas tecnologias. Então nós temos o desenvolvimento de novas tecnologias. Essas novas tecnologias, tornaram a vida humana muito mais práticas. Aquele trabalho braçal humano pode ser substituído por uma máquina muito mais rápida, eficiente, e a Revolução Industrial foi isso. Sua primeira e segunda fase, século XVIII e XIX, metade do século XVIII e metade do século XIX. As máquinas eram muito mais fortes do que os braços, do que as pernas humanas, muito mais ágeis, rápidas e precisas do que as mãos humanas, do que os braços humanos. Então, em um primeiro momento, a primeira fase, a segunda fase da Revolução Industrial, as máquinas substituíram o homem no seu quesito força física. Agora, no século XX e XXI, as máquinas já estão substituindo o homem na sua capacidade intelectual. Esse momento é o momento da inteligência artificial, computadores que são programados, aprendem, né? Então, hoje as máquinas já estão substituindo aqui, o homem. Hoje nós já temos carros autônomos, que está substituindo a capacidade humana, por exemplo, de frear, de saber diferenciar o perigo, de parar o carro. Hoje há países na Europa que você entra no Uber sem motorista.
Por quê? Porque a inteligência artificial é capaz de dirigir em toda a cidade sem um motorista. Você entra no Uber, não tem motorista nenhum. O carro sozinho te leva para onde você quiser. Isso é inteligência artificial. Então, o homem está sendo substituído na sua força física e intelectual também, em pleno século XXI, né? Então, novas tecnologias é a consequência positiva. Mas, de forma negativa, essas novas tecnologias vão fazer o quê, galera? Pensa comigo aí. Vão trazer o quê? O desemprego estrutural, a substituição do homem pela máquina. Na geografia, existem dois tipos de desemprego. O desemprego conjuntural, que é devido a uma conjuntura econômica, política, social, uma pandemia, por exemplo, que gera desemprego, e o desemprego estrutural, que quando na estrutura da fábrica, o homem é substituído por uma máquina. Então, uma máquina substitui um motorista, por exemplo, né? Uma máquina, por exemplo, substitui um robô, substitui um montador numa fábrica de automóveis. Então, consequentemente, com as novas tecnologias, como consequência negativa, eu tenho aí o desemprego estrutural. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Tranquilos? Aliado a isso, com novas tecnologias, como consequência positiva, eu tenho também um aumento da produtividade, Consequentemente, as máquinas são mais eficientes, mais produtivas, mais rápidas, eu tenho um aumento da produtividade. Só que com o aumento da produtividade, também eu tenho a maior demanda por recursos naturais, por matéria-prima. Como nunca no planeta, desde o século XVIII até o século XXI, o homem tanto predou os recursos naturais do nosso planeta. Desde a água potável, tá, a recursos como petróleo, carvão mineral, minério de ferro, bauxita, alumínio, etc, etc. Ou seja, são recursos que são finitos, eles não são infinitos. Vai chegar um momento de colapso, inclusive eu acredito, já está chegando esse momento. Por quê? Porque com o aumento da produtividade, com a ganância do consumo, ocorre uma maior demanda por os recursos naturais. E como nunca nesse planeta nós destruímos a camada de ozônio, o oxigênio, as florestas, os rios, os lagos, os oceanos. Já existem mais plástico no oceano do que animais. É sério, já uma pesquisa recente já mostra isso, que existe mais plástico no oceano do que seres vivos. Olha que doideira isso, galera, né? Então, quem é que vai sofrer com isso? Provavelmente vocês vão pegar essa geração de sofrer com a escassez dos recursos naturais ou os filhos de vocês, né? Então, aumento da produtividade. Com o aumento da produtividade, como consequência positiva, eu tenho uma maior geração de riqueza, Só que há um pequeno detalhe. Será que essa riqueza é para todos? Ou acontece, na verdade, a concentração de riqueza? Então, o que acontece é um fenômeno chamado de concentração de riqueza. A riqueza fica concentrada nas mãos de quem? Segundo Karl Marx, nas mãos da classe burguesa. É a burguesia que fica só com filé, né? Burguesia, só no filé, só com filé, né? É a burguesia. Então, com a geração da maior riqueza, a burguesia muito rica, eu tenho a ascensão da burguesia. A burguesia vai ascender politicamente, economicamente, e automaticamente eu tenho a maior exploração da classe trabalhadora, como consequência negativa. Como que a classe trabalhadora é explorada, professor? Com longas jornadas de trabalho, jornadas que vão de 16 a 18 horas por dia, jornadas de 16 a 18 horas por dia de trabalho, galera. Ah, professor, graças a Deus isso não existe mais, né? Hoje, por CLT, só é permitido 8 horas, né? Ainda bem, né? Porém, mais todavia, no entanto, pergunta quantas horas um entregador da iFood, da Uber, que entrega o seu lanche de bicicleta ou de moto, pergunta quantas horas ele precisa trabalhar para ganhar um salário mínimo. É essa média aí, galera, de 16 a 18 horas por dia, direto. Um motorista do Uber, para se manter, para pagar suas contas, manter o carro, de 16 a 18 horas por dia, direto. Então, hoje, nós temos muita gente na informalidade, atuando por aplicativos, por exemplo, trabalhando por longas jornadas de trabalho sem nenhum direito trabalhista, em pleno século XXI, tá? Jornadas de trabalho, a exploração do trabalho infantil, inclusive era uma mentalidade dos homens da época do século XVIII, da burguesia, de quanto mais miserável fosse o salário do trabalhador,
mais ele trabalhava para tentar ganhar mais. Então, na época, tinha essa crença, tá? Exploração do trabalho infantil, a péssima remuneração, a remuneração irrisória, tá? Irrisória, insignificante. Ou seja, assim como a Revolução Industrial trouxe consequências positivas, também trouxe consequências negativas. E, galera, o que é a sociologia? Para a gente fechar nossa aula de hoje, né? A sociologia, ela surge em meio a esses fenômenos, a essas transformações e aos impactos das transformações decorrentes do Iluminismo, da Revolução Industrial, é que os primeiros sociólogos tentaram entender, compreender essas transformações sociais. Então, por que a sociologia surge? Ela surge na tentativa de entender as transformações da sociedade frente ao Iluminismo e frente à Revolução Industrial. A sociedade nunca mais será a mesma depois do Iluminismo, depois da Revolução Industrial. Então, essas transformações fizeram com que intelectuais tentassem, buscassem compreender, estudar, entender a sociedade de maneira, digamos assim, mais sistematizada, mais rigorosa. Eis a sociologia, galera. É aqui que surge a sociologia. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Perguntas. Beleza, galera? Perguntas, vamos lá. Tudo tranquilo, Liza? Ok. Show de bola. Então, galera, na nossa próxima aula da semana que vem, na próxima semana, né, a gente vai entrar nas primeiras correntes de pensamento sociológico, que é o darwinismo social, o evolucionismo social, o racismo científico, e vamos falar do positivismo kantiano. O primeiro grande pensador da sociologia, Auguste Comte. Aí depois a gente vai falar de Émile Durkheim, de Max Weber, de Karl Marx, e vamos seguir a sociologia contemporânea, tá? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse módulo. Na próxima aula, na verdade, a gente vai fechar esse módulo de sociologia, que é a introdução à sociologia, ao pensamento sociológico, tudo bem? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilos? Beleza, galera? Gente, então, obrigado pela atenção de vocês, tá? Bom final de semana, foco nos estudos, dedicação sempre. Qualquer dúvida, você tem lá, eu estou lá no grupo do WhatsApp, pode mandar a dúvida para mim, tenha liberdade. Professor, me ajuda nisso aqui, eu vi essa questão. Professor, me dá uma boa referência para eu botar na minha redação sobre o tema X, que eu vou ajudar vocês da melhor maneira possível. Lembrando que o sucesso de vocês é o nosso sucesso também. Então, vamos ter sucesso juntos, tá, galera? Bom final de semana, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, galera. Obrigada. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.